Olá, pessoal! Você tem mania de se desculpar por qualquer coisinha? Desculpa aí, ó. Pois é, disso que iremos falar. Como sair do sentimento de culpa? E pare de se desculpar, ou você nunca irá prosperar na vida. Antes de mais nada, 3 Cs. Curta, comente, compartilhe se fizer sentido para ti. E se você ficar até o final, eu irei me dedicar para te responder de maneira coerente e prática essa pergunta: como lidar com o sentimento de culpa? Vamos nessa. Bom, primeiramente, desculpa, culpa, eu não aprecio essa palavra. Na própria PNL, que é Programação Neurolinguística, a gente percebe claramente que existem algumas palavras que são mais positivas, outras negativas. Existem algumas palavras que aumentam a nossa energia e outras diminuem. Então a palavra, ela tem energia, ela tem um estado ali que de alguma maneira interfere no nosso ser. A própria palavra culpa remete o quê? Peso, carga. Inclusive no livro do Hans Tendan, que é um terapeuta holandês responsável por contribuir de maneira significativa na técnica de regressão de memória, que é uma das minhas especialidades, ele diz assim: geralmente é melhor eliminar as cargas do que aumentar a energia. De novo, geralmente é melhor eliminar as cargas do que aumentar a energia. Então pensa, você não precisa aumentar a potência do motor se você diminui ali as cargas, ele vai funcionar de uma maneira mais desempenhar uma produtividade, uma potência, sem precisar consumir mais energia. Então nesse sentido eu irei falar de dois aspectos. O primeiro é a ação de se desculpar e o segundo é esse sentimento de culpa. O que isso interfere diretamente na sua vida? Então a ação de se desculpar a todo momento é algo que é superficial e você deve evitar isso, porque a própria palavra culpa remete a peso, carga. Então se você ficar toda hora, conectando com essa palavra, falando isso, isso vai o quê? Diminuir a sua energia para ficar com a baixa autoestima. E remete também a uma certa insegurança. E isso desculpa, significa que eu fiz algo que não devia. E se eu estou nesse patamar ainda do erro e do acerto e do erro, isso remete à minha capacidade de julgamento. Eu preciso ressignificar o erro. O erro é algo que também pode ser um processo de aprendizagem. Inclusive, ele é o fundamental em se tratando da tecnologia do cérebro humano. Quando a gente erra, a gente aprende muito mais. Só que, na nossa visão ocidental, o erro é tido como algo negativo e ele inibe a ação. Então, precisamos ressignificar isso. O erro também é importante, porque às vezes, com medo de errar, eu não faço. Percebe isso? Inibe a minha ação. Pare com isso, senão isso vai atrapalhar na sua energia, na sua vibração. Outro aspecto mais profundo que é esse sentimento de culpa, que também está relacionado como eu fiz algo e não devia, ou seja, eu prejudiquei alguém e por isso eu me sinto culpado. Nesse processo de me sentir culpado, é como se eu fizesse um processo também de expiação, ou seja, eu vou me punir. Só que isso não resolve nada. É como se eu tivesse uma varinha e fico me chicoteando para ver se eu tomo jeito. E o que acontece? Isso não tem efeito nenhum na vida. Além de perder a minha energia, me culpar, me trazer esse peso, isso me prejudicar, eu não faço uma contrapartida em relação a outra pessoa, na qual eu prejudiquei. O que eu preciso fazer com esse sentimento de culpa? Primeira coisa é ter clareza. Errar é digno e humano. Só que, no entanto, eu preciso aprender com esses equívocos e faz parte do processo de aprendizado. O que fazer com a culpa quando eu prejudico o outro? Assumir essa culpa. Às vezes a gente fica no e se eu tivesse feito isso, poderia ter um efeito diferente. Esse e se também não tem como, é voltar ao passado. Não tem como voltar ao passado. Tem como você ressignificar o passado para isso interferir no seu presente e automaticamente projetar o seu futuro. Então, assumir a culpa é fundamental. Faz parte do processo de ensino, aprendizado, processo evolutivo na vida. Um outro patamar a gente aprende com o conhecimento sistêmico, a importância da relação de troca. Então, se eu fiz algo e não devia com a outra pessoa, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma reparação. Eu posso, inclusive, perguntar: olha, eu sei que eu te magoei, de alguma forma te feri. Tem algo que eu posso fazer para amenizar o seu sofrimento? Isso é muito mais digno e contribui muito mais para as relações do que ficar se chicoteando. Essa culpa, ela precisa ser, em primeiro momento, assumida por você mesmo. Há algo que você pode fazer? Faça. Não sabe o que fazer? Pergunte para a pessoa que foi
prejudicada ou ferida de alguma forma. O mais importante é que você precisa dar vazão a isso de alguma maneira. Senão, isso vai, como eu te falei, peso, carga, baixa energia, baixa vibração, resultado baixo. Então, isso é um pouco sobre essa questão do sentimento de culpa. Isso vai interferir nas nossas relações, vai interferir na nossa vida profissional também. Muitas vezes eu tenho culpa em relação ao dinheiro. Vê se tem condição, tem desse? Muitas vezes eu faço algo que eu prejudiquei o meu relacionamento, isso vai inibir uma ação e vai prejudicar o próprio relacionamento. Caso seja algo mais profundo, eu sugiro que você busque uma ajuda profissional para ajudar a trabalhar esse processo de culpa. Caso contrário, você irá perder muita energia na vida e muitas oportunidades. Bom, meu nome é Weckler Barros, eu sou professor mestre, sou fundador do Centro de Desenvolvimento Humano, o CD Humano, e psicoterapeuta sistêmico. Isso é aberto para atendimentos individuais e coletivos, presenciais e online. Também possuo a mentoria 4Ps, que é o passo a passo do poder pessoal. Mais informações na descrição abaixo. E para mais conteúdos relevantes, siga o CD Humano no YouTube e Instagram. Vem com a gente. Pare, pense, sinta, haja. E você? Do que você tem mais culpa na vida? Deixe aqui nos comentários. Quem sabe a gente pode interagir. Tchau, tchau.